Olá, amigos da TV Cidade de Santo André, sou Anísia Ontem. Estamos aqui nos limites da eternidade para darmos mais um passeio pela história do povo judeu, que é muito importante para o cristianismo, para o islamismo, porque é dali que saem as bases, né? É dentro desse contexto que do Antigo Testamento, né? Então, e tem muitas coisas que não são compreendidas, porque como a religião muitas vezes no passado e ainda um pouco, ela se impunha através da proibição, através do medo, mas tinha um objetivo. Hoje eu gostaria de falar a respeito de algo que intriga ainda muitas pessoas que não têm a compreensão. Então, nós sabemos que nós vivemos hoje, pela ciência, que nós vivemos em dimensões. Nós vivemos no meio de ondas, nós vivemos dentro de um mar energético. E nós flutuamos dentro dessa condição. E é muito importante, né, nós temos esse entendimento. Porque hoje, por exemplo, digamos que nós vivamos numa piscina imensa de gelatina. Então, para nós andarmos dentro dessa piscina, nós teremos que nos esforçar, né, empregar mais energia para que tenhamos a condição de trânsito, né, dentro dessa energia pesada que seria a gelatina. Então, isso é só para ilustrar aquilo que eu quero falar, que eu quero mostrar. A partir do momento em que, de alguma forma, nós estamos numa piscina que seja inclinada. Quando nós estamos aqui, nós estamos completamente submersos. Então, com muito sacrifício, nós começamos a fazer essa subida e gradativamente nós vamos o quê? Nos libertando. Então, nós vamos começando a ter, primeiramente, uma visão um pouquinho melhorada. Depois de mais um esforço, nós vamos começar a ter uma respiração melhor. Depois nós vamos ter essa nossa parte aqui, né? A nossa cabeça livre para olhar dos lados, para olhar até para trás. E é assim que nós vivemos, é dentro de um mundo energético, onde nós vamos, através daquilo que nós nos expressamos, daquilo que nós trazemos para nós, nós poderemos estar dentro ainda dessa gelatina pesada, desse envolvimento pesado, gelatinoso, ou então já nos libertando, já podendo termos uns movimentos, né, mais libertos. E isso que acontecia no período, agora eu vou levar um período antes, né, quando Moisés ele estava fazendo assim uma recordação desde o tempo que eles saíram do Egito. Então isso está no livro de Deuteronômio. Então ele vai contando, ele vai falando, ele vai rememorando os ensinamentos, né, aquilo que era para o povo fazer, servir ao Senhor de Israel. E aí, né, que nós sabemos, eu já expliquei em vídeos anteriores, que o povo de Israel, ele era o escolhido por ter um DNA, né, mais aperfeiçoado, porque de alguma forma não tinham se deturpado tanto, porque também tinham se deturpado. Mas que tipo de deturpação seria essa? Exatamente isso, né? Vamos dizer, residir em partes, né, com lugares ou com uma energia muito pesada. E então ele vem explicando tudo isso, né, como que deveriam se comportar, comer, se vestir, como que deveriam encarar
as diversas situações que muitas vezes se apresentariam de forma muito complicadas. Então ele vem explicando tudo isso. Então esse livro de Deuteronômio é um livro de recordação, um livro de memórias de Moisés. Então ele passa, né, a falar várias coisas, e até em determinado momento, que é onde eu vou chegar agora, que é o capítulo 18, quando, e isso é muito batido, principalmente por aqueles que não são reencarnacionistas, e fala que não se pode falar com outras dimensões. Então nós não vamos falar com os mortos, não se pode falar com os mortos. Porque nós vamos ver que lá na frente, né, Jesus vai nos trazer uma informação importante de quem são os mortos. Mas vamos deixar isso para um tempo mais, né? Quando nós estivermos mais lá na frente, falando de um outro tempo que vai nos trazer muito, vai nos remeter a esse tempo através do Novo Testamento, né, que são os evangelhos. E aí Jesus vai chegar em determinado momento e vai falar assim, Moisés fala assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não façam conforme as abominações das nações que moram lá. Então nós vamos parar aqui para nós fazermos assim uma abertura. Quando o povo de Israel entrasse em Canaã, eles iam encontrar pessoas lá, moradores, pessoas com outra cultura e principalmente pessoas que faziam exatamente o contrário daquilo que o Senhor de Israel preceituava. E nisso, né, Moisés achou interessante avisá-los, porque lá tinha várias dificuldades a serem vencidas, como eu já falei, inclusive gigantes que moravam ali. Esses gigantes, na verdade, a Bíblia nos relata, logo lá na Gênesis, no capítulo 6, que eram os anjos caídos. Esses anjos caídos, hoje, se nós tivermos, assim, usarmos a nossa linguagem atual, que está cada vez mais saindo da ficção e entrando na realidade, são seres de um outro orbe, de um outro mundo. E esses seres, eles quebraram um contrato. Eles quebraram um contrato justamente que era a miscigenação. E essa miscigenação, ela existia, ela foi aprovada sim, que até nós caímos lá na lenda do Adão e Eva. Lá nos primeiros episódios também está colocado, né, a origem dessa raça nova, que eu diria que é o Homo sapiens sapiens. Só que essa raça, né, de Homo sapiens sapiens, ela ficou mais aprimorada porque ela foi cuidada, ela foi perfilada. E esses outros anjos que caíram, né, que está no capítulo 6, que são os anjos decaídos, eles começaram a tomar para si, como esposas, as mulheres da terra, porque eles estavam aqui, né, não sabiam quando voltariam para o seu mundo de origem e resolveram então constituir família aqui. E essa procriação mais desordenada criou assim uma certa raça, né, que é híbrida, mas que não tinha, não vou falar nobreza, não tinha a depuração como aqueles, né, que foram chamados os filhos de Israel. Bom, esses outros, eles tinham um modo de ver e enxergar as coisas bem diferentes daquelas que o povo de Israel deveria ter. Ele deveria, porque nós vamos ver que eles também, né, não conseguem se manter. Eles tinham
outro Deus que tinha vários nomes. Segundo as tabuletas sumerianas, da Suméria, havia um Deus que ele tinha, né, ele tinha um ego assim muito forte, né, muito proeminente, e ele colocou para si 50 nomes, porque existia lá, segundo as tabuletas, uma hierarquia através de categorias. Por exemplo, aqui na Terra, a categoria 50 seria lá o top, né? A categoria 40 também era importante, daí ia caindo. Esse Deus, ele não ficou feliz com a graduação que ele recebeu, porque ele recebeu uma graduação baixinha, como as mulheres, né? Se não me falha a memória, a graduação dele era 10 ou 15. E ele não queria, ele queria a graduação 50, que aqui no planeta Terra era a maior graduação. Fora daqui, no planeta de origem desses nossos visitantes que nos colonizaram, o grau máximo era 60. Mas, enfim, ele arranjou e quando ele invade, né, uma região que não era dele, ele invade, então esse povo vai para lá, justamente que era essa raça híbrida descontrolada. E então Moisés avisou a todos, né, que eles iam encontrar todas essas dificuldades, mas principalmente, né, que eles não cometessem as abominações que aquele povo cometia. Por isso era necessário que eles recolonizassem toda aquela região, que no final ficou só aquela faixa estreita de Israel que nós conhecemos hoje, porque quando foi distribuída as tribos que nós vamos ver na frente, ela era maior. Bom, isso posto, qual seria, né, essas abominações ou esses costumes que trariam uma repulsa aos preceitos do Senhor de Israel? Então, ele diz assim, né? Entre vocês não se acharão quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Por quê? Porque era comum passar a criança pelo fogo. Lógico que muitos se machucavam, outros até morriam e alguns sobreviviam. Passavam para oferecer a criança para esse Deus, que lá nessa região ele tinha o nome de Moloque, mas que era o mesmo Baal que nós vamos encontrar na Bíblia, se bem que a palavra Baal, a tradução é Senhor. Mas Moloque era o mesmo Baal que eles reverenciavam. Então, existia o costume até de oferecer crianças em sacrifício a esse deus Moloque, que, segundo reza algumas lendas ou histórias, tinha até ele, né? Ele era faziam a estátua dele como se fosse um forno, e era ali que eram colocados. Então tinha crianças que nasciam exatamente para ir para esse sacrifício, crianças que iam ser dizimadas, né, no fogo. E muitos até achavam que isso era a coisa mais certa. Então Moisés não queria que eles fizessem isso, porque o Deus de Israel não admitia esse tipo de sacrifício, né? Ou então ele não entendia como alguém poderia, como um Deus iria se sentir feliz recebendo esse tipo de oferenda. Então ele fala, então não passem seus filhos pelo fogo. E aí ele vai falar que não haja entre vocês também adivinhadores, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Aí ele continua, nem encantador, nem quem consulte a um espírito.
adivinhador, nem mágico, nem aqueles que consultem os mortos. Então é aqui que reside o que eu quero passar hoje, que nós, né, que eu gostaria de passar. Naquele tempo, né, Moisés, no tempo desse povo, eles tinham um conhecimento de manipulação de fluidos, manipulavam várias coisas que hoje, né, nós vamos ver que vai ser, é mágico, é um encantador, mas na verdade eles tinham a capacidade de fazer exatamente o que mais tarde Jesus vai fazer, que foi exatamente o que? Foi transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas. No Monte Tabor se transfigurou, conversou com Elias, que já havia morrido fazia tempo, com Moisés. Então existia essa condição, existe essa possibilidade? Sim, existe. Porque hoje a física quântica nos traz essas dimensões, né? E nós podemos, sim, atravessar a própria teoria da relatividade de Einstein, nos mostra, né, que nós saímos do macro e percebemos que o micro, ele é também tão expansivo quanto o macro. Então aqui quando ele fala que os encantadores, se nós lembrarmos o que Moisés fez também, quando ele foi retirar o povo do Egito, tanto ele quanto Arão, nós vamos ver que o que eles faziam era encantamento. E eles faziam também a coisa da... Quando eles chegaram, né, e pegaram tanto Moisés como Arão, eles jogaram os cajados e os cajados se transformaram em cobra. Então isso aqui nós podemos fazer, que é um encantador, né? Adivinhador. Adivinhador por quê? Porque eles tinham também essa capacidade ou essa facilidade de prever, de antever aquilo que ia acontecer, que seria um adivinho. E nós vamos ver também lá no Antigo Testamento que isso era muito comum. Por exemplo, o profeta Daniel. Ele, né, quando ele interpretou o sonho do faraó, do rei Nabucodonosor, assim como José também. José, vou falar primeiro de José, que é mais antigo. Quando José interpretou o sonho do faraó no Egito, e não era um faraó egípcio, era um invasor, era um rei que estava lá, mas que ele era um invasor. Quando ele interpreta o sonho, na verdade o que ele está fazendo? Ele está fazendo aquilo que nós, assim, falamos, ele está adivinhando, ele é um adivinho, mas não é adivinho, né? Aí é uma outra capacidade, né, que eu falo que são os mentalistas que entram na mente, conseguem fazer isso. Nós aqui ainda, pela nossa própria capacidade de causar danos, então isso para nós foi meio bem cortado, né? Então seria um adivinhador. Prognóstico é aquele que fala, o que vai acontecer. Isso não precisava nem ter nenhuma faculdade aberta. O prognóstico você pode fazer através do que? De cálculo. Olha, se você andar por ali tem pedra, ali você pode cair, tem buracos, você pode se machucar. Então, esse seria um prognóstico. Nem agoreiro aí já é diferente. O agoreiro é aquele que roga praga, aquele que joga uma praga. Assim como também nós vimos no caso quando Moisés estava chegando com o povo em determinada cidade, que se não me falha a memória era Moabe. E quando o rei de Moabe vê aquele monte de gente, ele vai
até um lugar distante, mais ou menos 600 quilômetros daquela cidade, e ele traz um agoureiro, né? Balaão, o rei se chamava Balaque, e o agoureiro, que era aquele que pronunciava as maldições, ele se chamava Balaão. E até tem a história da jumenta que fala: por que você está me batendo? Porque a jumenta começa, quando ele está indo proferir a maldição, a jumenta começa a emperrar, mas na verdade a jumenta via um emissário. E ela então travou. E aí, na verdade, quem falava era esse emissário, e o Balaão, ele achava que era a jumenta que estava falando. E inclusive tá lá textual, né, que depois o emissário fala: eu só não mato você por causa da jumenta. Então esse Balaão, ele era um lançador de maldição, era um agoureiro. E feiticeiro era aqueles que manipulavam para fazer muitas vezes o dano, ou então até tentar fazer o bem, mas também podia fazer o mal. Então, era proibido. E aí ele diz: nem encantador, nem quem consulte um espírito. Consultar um espírito é diferente, né, daquilo que nós imaginamos. Hoje, a maioria das pessoas tem medo de espírito. Se falar aquela casa é mal assombrada, ninguém passa lá. Porque deduz-se que lá tenha um espírito. E aqui nesse caso, ele está falando assim, um espírito adivinhador, ou seja, era comum também perguntar para aqueles que já tinham passado, né, com eles ali, um ancestral, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Agora, vamos imaginar Moisés carregando uma população imensa pelo deserto, dando volta em círculos, né? E aí ia ter muitas picuinhas, e se cada um resolvesse com a capacidade que tinham, e de perguntar, fazer: o que vai acontecer? O que eu faço? Porque o fulano supostamente lá estava prejudicando o outro, daí ia lá perguntar para o seu espírito simpático, né? E esse espírito simpático vai lá: então vamos perturbar ele para ele melhorar a tua situação, a tua condição. Então isso seria um espírito adivinhador, ou que viesse contar coisas que fosse acontecer, o que os profetas faziam também. E nem mágico, aquele que fazia flutuar, enfim, né? E também quem consulte os mortos. Esse consultar os mortos também era muito fácil. Então hoje nós sabemos que as dimensões, até tem uns gráficos que eles são fáceis de entender. Por exemplo, na terceira dimensão, né, quando você vê algo em perspectiva. Então vocês estão vendo ali atrás o meu armário, né, a minha estante, ela tá numa perspectiva, dá para ver, né? Então são 3 planos, né? Então isso é tridimensional. A quarta dimensão, ela já é um pouquinho mais estratificada, mas é comum para nós. Nós transitamos entre a terceira e a quarta. Porque quando nós dormimos ou nós sonhamos, evidentemente que nós estamos entrando numa outra realidade. Tem pessoas que falam: eu não sonho. Sonha, só que não lembra. E tem pessoas que lembram e que falam assim coisas fantásticas, da onde andaram, o que viram. E então é quando nós saímos dessa nossa terceira e entramos numa quarta, onde era muito mais estratificada, e assim por diante, né? Então hoje já é sabido, alguns estudiosos chegaram até na 11ª dimensão. Não sei, pro meu entendimento, acho que a quinta já é bem, né? Eu tenho que ficar mais, me ambientar, me familiarizar melhor com essa questão, né? Cheguei até a quinta. Então, por isso,
que Moisés então proibiu, porque esse trânsito nosso é muito comum, até a outras mais elevadas ainda. E às vezes a gente acha que tem pessoas que falam, nossa, eu fui num lugar maravilhoso, mas não era na terra, parecia que não era aqui, tinha flor diferente, as plantas eram diferentes. Era uma outra dimensão. Então, não podia. Por quê? Para não incorrer na coisa da coisa virar pessoal, né? Eu quero prejudicar você, ou quero te ajudar porque eu gosto de você e não gosto do fulano. Então, isso foi bem acertado, inclusive, de Moisés fazer isso. E aí ele diz, porque todos aqueles que fazem isso já estão fazendo, né, algo que diante do Senhor é errado. E aí ele vai falar, né, vocês terão que ser perfeitos como o Senhor teu Deus. Isso também vai ser repetido por Jesus lá na frente. Aí ele continua falando, porque essas nações que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, mas para vocês não façam tal coisa, porque eles iriam fatalmente cair na maldade. Aí ele fala assim, né, então sejam perfeitos e não cometam todas essas ações. E provavelmente alguns, né, seguiram a risca e tantos outros não. Porque através só do conhecimento é que nós vamos lidando com as coisas. Vejam só, lá no século 17, 18, as cirurgias, elas eram meio que movidas ainda a essa coisa da magia, né? Por exemplo, uma cirurgia na cabeça que se chamava trepanação, ela era algo assim macabro, né? E teve um tempo também na Idade Média que a medicina foi proibida justamente por isso, para não incorrer nessa coisa de fazer coisas que estava já além do limite humano, porque o desconhecido. Mas hoje, imagine hoje, né, um viajante do tempo, né, que ficou lá atrás no século XVII, chegasse aqui e visse que nós temos instrumentos que podem dar todas as informações de como está o nosso interior, sem abrir nada. Tanto que as cirurgias estão caminhando cada vez mais para um avanço, né, na medicina, onde no futuro não vai mais ter corte. Só em casos muito característicos, né, um caso muito grave. Então é assustador, né? E essa questão também dessas comunicações, evidentemente, existem em todos os segmentos religiosos. Dentro da igreja, por exemplo, pentecostal, eles se comunicam com o Espírito Santo, que na verdade são inteligências. Porque eu pessoalmente já vi várias comunicações do Espírito Santo quando eu era mais nova, que eu frequentava uma igreja pentecostal. E o Espírito Santo, ele não tinha uma característica única. Às vezes vinha o Espírito Santo num pastor, vinha diferente numa outra irmã, vinha diferente num outro presbítero, vinha diferente num outro pastor que vinha fazer o culto dentro da igreja que nós congregávamos. Então eu sempre achei que o Espírito Santo ele era meio multi, né? Tinha várias facetas. Evidentemente que eram inteligências diferentes. Por outro lado, dentro da igreja romana, em princípio começou a lidar com isso através do exorcismo, que era para tirar o demônio, que seria um ser ruim. Mas depois evoluiu, e aí vem a turma aí do carismático, que também recebe o Espírito Santo, mas também de forma variada. E assim vai.
né? Os espíritas têm essa comunicação naturalmente. Não é para perguntar sobre se vai ganhar na loteria, se vai ganhar na Mega Sena, porque isso em nenhum contexto, né, disso que está dentro dessas comunicações, ninguém dá essas informações, porque é proibido. E tem a parte esotérica, que também tem outro tipo de comunicação, ou de comunicações, né, eles fazem de uma forma diferente. Mas enfim, nós vivemos nessa troca contínua de informações. E queira nós ou não, isso é natural. Só que nesse momento, então, foi proibido. E muitos segmentos cristãos, né, principalmente a Igreja Romana, ela interceptou e proibiu, baseando nesses fatos aqui, ela proibiu esse contato. E deixou lá o Espírito Santo, que vai fazer o papel, né, dessa comunicação. Assim como também nas igrejas pentecostais. Então é isso, né, que eu gostaria de trazer hoje nesse nosso episódio. E que é tão bom, né, termos a compreensão cada vez mais ampliada a respeito da realidade em que nós vivemos. Na próxima, continuaremos com mais conhecimentos a respeito de tudo isso que está contido no Antigo Testamento. Agradeço, compartilhem nossos vídeos, prestigiem a nossa TV Cidade Santo André e até a próxima!